aqui é o Davi e esse é o primeiro episódio do Bacon Talk. Toda semana, eu e o Bruno Fala, galera. conversamos durante 20 minutos sobre um assunto qualquer e transformamos esse papo em um podcast. O assunto de hoje é dublagem no Brasil, tanto de games, quanto de filmes, quanto de qualquer produto aí que você possa imaginar. Mas antes, uma palavrinha rápida dos nossos patrocinadores. O Bacon Talk é um produto do Bacontástico. Confira nossos outros conteúdos no YouTube, Facebook, Instagram e Twitter. Toda semana tem sempre algo novo postado lá. E se você é uma marca que deseja se comunicar com o público que curta cultura pop, tecnologia e games, fala com a gente pelo comercial@bacontástico.com.br. Barbudicho Veludicho. Fala, cara. Dublagem, meu velho. Por que a gente tá falando hoje sobre dublagem aqui no Bacon Talk? Porque a gente tem opiniões bem diversas. Porque a gente tem opiniões bem diversas e porque esse é um assunto que... Polêmico de uma forma geral, né? É, exatamente. É polêmico e sempre foi polêmico, na verdade, eu acho, porque sempre mexeu com gostos diferentes, né? Pessoas que gostam, pessoas que não gostam de dublagem, seja em filme, É bem seja dividido, em né? Assim, que uma videogame. galera tem... Mas recentemente esse assunto se tornou mainstream, né? Ou se tornou massificado pelo péssimo trabalho que foi feito por alguns músicos e intérpretes e personalidades brasileiras, dublando tanto filmes, como é o caso aí, por exemplo, da Sabrina Sato, dublando aquele filme da, sei lá do que é, da Zebrinha, um filme brasileiro aí, estilo Rei Leão, sendo que de zebra, que foi uma péssima dublagem. Rei Leão, só que dizer. Eu lembro. E mais recentemente ainda, a Peach e o Roger, né? E no Mortal Kombat, né? O Peach no Mortal Kombat, dublando a Cassie Cage. E o Roger no Black Ops. Dublando o protagonista X do Black Ops, não. Não, Black Ops Battlefield. não. Battlefield. É Porque tem um prefixozinho. Battlefield Hardline. Linha dura. Nossa senhora. Cara, mas falando exatamente sobre essa atuação dos artistas, dos cantores e tal, eu atribuo muito mais a culpa da qualidade à produtora do que a eles. Tá. Entendeu? Eu acho que, num primeiro momento, talvez a escolha tenha sido infeliz, pra começo de história, mas eu acho que eles não foram instruídos da melhor forma possível. Mas aí, antes até de entrar nessa discussão, eu acho, a gente tem que pensar no seguinte. Precisa. Assim, é realmente necessário hoje, por exemplo, focando aí no mercado de games, a gente dublar jogos, e eu não tô falando só dublar a voz, mas, por exemplo, traduzir o jogo. Eu queria começar por aí. É importante hoje pro mercado brasileiro eu ter, por exemplo, o Mortal Kombat traduzido inteiramente pro português aqui? Sim ou não? E por quê? Eu acho que, cara, essa é uma das... Eu acho que esse é o principal, é a ponta do iceberg de toda a discussão em relação a esse tema. Inclusive, a gente percebe, por exemplo, na Europa, em relação aos filmes, não tem legenda, né? O filme é dublado. E alguns países da Europa, como por exemplo a Espanha, não sei Itália é só filme italiano, cara. Eles dublam. E eu acho que em Portugal, alguns cinemas de Portugal também, os filmes chegam lá completamente dublados. Não existe a opção estrangeira. Mas aqui no Brasil, não. Aqui não é dividido de uma forma equilibrada. Não é. Né? Mas assim, aqui no Brasil, se prima muito mais, ou se primou, não sei, muito mais pela entrega do produto, ou seja, me dá o filme, me dá o jogo, do que pela necessidade dele vir ou não dublado. Assim, apesar de saber que sempre existiram brasileiros que queriam que os filmes fossem dublados e tal, por N motivos, não foi essa a tônica do mercado até recentemente, quando o próprio mercado norte-americano e mundial olhou pro Brasil e falou: quer saber, esse pessoal aqui, entre aspas, merece que o conteúdo que a gente produza seja feito na língua nativa deles. Na verdade, você fez aqui aspas aéreas, né, que o ouvinte não consegue ver. Desculpa, que ouvinte. Esse merecimento é literalmente número de vendas. Mas é que tá, vende mais o jogo que é dublado? Não, eu acredito que não é que vende mais. Eu acredito que é um incentivo na venda, é um incremento na venda se o jogo for em português. Então, assim... Por quê? Porque eu acredito que os primeiros Assassin's Creed, ele não teve a dublagem, a tradução, tudo no comecinho. Os primeiros, acho que até o segundo, não tinha. E o produto deu certo. Então eles pensaram, poxa, eu tenho um público lá que consome esse produto.
Então vamos traduzir para incrementar esse público e aumentar essa fatia de mercado. Eu vejo muito dessa forma. Talvez o fato do próprio brasileiro não ter o inglês, por exemplo, como uma segunda língua, ou como uma língua facilmente difundida no país, né? Todo mundo conhece o Brasil não tem nenhuma língua. Além do português mal falado, né? Exato. Mas, então... Será? Ok, entendendo por essa lógica, né, de que o mercado... Porque eu acredito, desculpa te interromper, que eu acho que é extremamente comercial. Não é assim, tipo, olha o Brasil. Entendi. Não é uma parada de assistencialismo, é uma parada de forma nenhuma. De mercado, de vendas, de aumento de vendas. Mas aí vem a pergunta. Será que traduzir o jogo para português não, além de aproximar algumas pessoas, afasta outras, não? Com certeza. Então, acaba não sendo uma estratégia mercadológica tão bem feita assim, no fim das contas, né? Mas é porque, na verdade, essa questão de afastar umas e aproximar outras, pro mercado, pra produtora, ela tá pouco se importando. Não é porque... Sabe por que não é? Porque, assim, se eu tenho um público que cresceu consumindo os meus jogos, que cresceu jogando Assassin's Creed, jogando Batman, indo mais pra trás, jogando Uncharted, jogando Tomb Raider, tudo em inglês. Sim. E acompanhou... Alguns com legenda. Alguns com legenda. E acompanhou a evolução desse mercado de games. E hoje em dia se encontra em um ambiente onde ele não quer que o jogo seja traduzido necessariamente. O jogo vem traduzido pra ele muitas vezes sem que ele peça pra traduzir. Às vezes, agora o que é que tá rolando hoje, por exemplo, no Xbox One, no PlayStation 4 e até no PlayStation 3, talvez. Se o videogame tá na língua brasileira, ele pega a língua do sistema. Ele pega a língua do sistema e traduz. Então, assim, é algo que é, de certa forma, imposto e que existe nessa alteração aí de idioma uma série de deméritos, uma série de perdas, né? Sim. Que principalmente e aí é onde eu digo que eu não sei se é a melhor estratégia do mundo, que você perde aquele senso de qualidade do produto pautado na fonte de onde ele veio, né? Ou seja, o jogo, como é que funciona o processo de tradução de um jogo? O jogo é feito completamente, é montado, é completado, as vozes são gravadas em inglês, os atores fazem a sua captura de movimento lá e tal, e depois que o jogo tá todo fechado, todo bonitinho, é que começa o trabalho de localização, que é esse trabalho de tradução. Inclusive, se eu estiver falando alguma besteira, caro público, por favor, entre em contato@bcontástico.com.br para dizer pra gente se eu tô errado ou não, mas eu acredito que é assim. Então, a dublagem ou a localização do jogo é o último pensamento da empresa antes de vender o produto aqui. Então, é claro que, nessa lógica, o produto não vem puro, digamos assim. E aí a gente entra, por exemplo, talvez numa comparação de sistema operacional de celular, por exemplo, que você tem aquela reclamaçãozinha que o meu Android não é puro. E o Android puro é um Android melhor porque é um Android que o Google realmente pensou e fez. Eu acho que essa lógica, apesar de ser um pouco distante do mercado de dublagem, ela pode ser aplicada também nessa questão de será que é melhor dublar ou não. E outra que assim, uma coisa é dublar o áudio e outra coisa é traduzir o conteúdo, ou seja, traduzir o conteúdo para legenda, para menu, né? Eu sou partidário, por exemplo, entrando agora na questão de opinião minha, eu sou partidário, por exemplo, de traduzir o jogo inteiro, menos o áudio. O áudio deixa o original, que emula um pouquinho, imita um pouquinho o que eu, enquanto consumidor, estava acostumado no cinema. Entendi. De ter o filme com pôster em português, Guerra nas Estrelas, né? Jornada nas Estrelas, Missão Impossível. Ninguém vai pro cinema falando, eu vou assistir Mission Impossible. E Star Wars virou um nome muito mais porque foi uma marca absurdamente gigante. Mas foi assimilado o nome, mas né? O próprio Super-Homem, por exemplo, antes de virar Superman, que hoje todo mundo fala Superman, foi durante muito, muito tempo Super-Homem, né? Então, assim, a gente estava acostumado no cinema a ter o filme todo em português, na parte de promoção dele, no pôster, sei lá, nos comerciais, nos trailers, pra pessoa assistir, tipo, Super-Homem, não sei o que. Mas o jogo, o produto ia pro cinema em áudio original. Não, é porque eu queria fazer um parêntese em relação a isso que você falou, de Star Wars, de Superman, Super-Homem. Eu tô vendo uma divisão muito equilibrada, no caso, Avengers e Vingadores. Do nome, né? Não sei se tem uma pegada de geração. Agora, eu vejo muita gente falando Vingadores, eu vejo muita gente falando Avengers. Entendeu? Eu acho que são duas palavras também que tem uma sonoridade muito diferente. Exato. Mas assim, você falou dessa questão da tua opinião, assim, trazendo aqui pro que eu acho certo, na verdade, na minha opinião, eu cresci, tanto eu quanto você, acredito, todos os nossos jogos
foram em inglês. Eu jogava o Super Mario World, eu não jogava o mundo super do Mario. Exato. Inclusive, eu acredito que o primeiro contato que a gente teve com a língua estrangeira foi através dos jogos eletrônicos. Foi, Final Fantasy. Né? Ou Fantasia Final 8. O que é de extrema importância cultural, né? Que foi a minha porta de entrada num segundo idioma. Eu acho isso ótimo, assim. Nesse ponto, eu acho... Que é o que a música faz hoje. Exato. Eu acho que nesse ponto, dublar os jogos, você limita, você que segrega, você fecha... Você não fecha, mas você dificulta uma barreira a ter acesso a uma outra língua. Você tira um estímulo que antes era um estímulo legal pra fazer as pessoas aprenderem uma língua mais. Que é natural, entendeu? Então, assim, o molequinho de 10, 15 anos que jogava na locadora, ele sabia o inglês não pela escola. Ou então ele não se interessava pela escola. Porque na escola ele sabia o verbo to be, as cores. Não era a tia Judite que deixava ele com tesão de aprender inglês. Exato. Era o Link que... Exatamente. Que tinha que passar por uma fase lá no A Link to the Past ou no Ocarina of Time que ele não entendia. Que era o que acontecia comigo. Eu pedi pro meu pai traduzir o jogo e eu demorei pra finalizar o jogo porque eu não sabia o inglês do jogo. Então, nesse ponto, eu acho muito negativo. Realmente muito negativo essa barreira. Por outro lado, eu concordo com você na questão de perder qualidade, porque os jogos estão cada vez mais realistas e os jogos têm muito essa questão de uma hora você tá vivendo uma história, outra hora você tá jogando um personagem, que é uma coisa que a gente viu no Last of Us. Né? O Last of Us é um exemplo legal de dublagem. Exato. Viu? E o que acontece? Apesar de ser um produto de extrema qualidade na dublagem, você pede o lip sync, que é lá a sincronia labial. Pois é, e hoje, o que a gente mais vê hoje é essa pegada da qualidade do áudio que é gravado com a captura de movimento, né? Sim. Os jogos mais bem feitos, por exemplo, hoje são praticamente filmes da Pixar, de animação extremamente bem feita. Inclusive, o The Last of Us é uma coisa incrível, que o cara que... A voz é o ator da captura do personagem. Como é o nome dele? Nossa, ele é um louro. Não sei porque foi isso que ficou na minha cabeça dele. Mas é o Troy Baker. Troy Baker é o nome do dublador original. Existe uma preocupação da produtora de ter um porte físico, de ter um andar, de ter uma forma de gesticular, a forma que a pessoa fala, tudo pra ter uma harmonia nesse movimento a pessoa vai jogar e acaba que você tem uma imersão maior. Acontece que quando você dubla, você perde. Exato. Mas aí, por outro lado, eu fico imaginando, eu como cresci jogando o jogo em português, em inglês, na verdade, eu sempre pensei, poxa, que legal seria eu jogar o jogo na minha língua nativa. Né? Então, eu acho bacana algumas iniciativas, algumas produtoras fazem um trabalho muito bem feito. Como a Naughty Dog. A Warner faz trabalhos péssimos. A Warner é que distribuiu o Mortal Kombat aqui? Não, mas é que faz o Batman. Não, ela distribuiu Mortal Kombat aqui. E a EA também. Pois é. Assim, aí o que acontece? Eu acho que no final das contas, na minha opinião, eu acho que sempre tem que deixar as duas opções. Acho que o consenso, se é que dá pra ter algum consenso aí inicial, é que realmente tem que ter as duas opções, né? Porque até algo que você tava falando aí sobre imersão, eu acho interessante, porque existem tipos de imersão diferentes, né? Pra mim, a imersão é isso, é o tal mais próximo possível do produto original, independente até se eu tô entendendo o que tá sendo falado ali ou não. Pra mim é isso. Porém, existe outro nível de imersão, que esse é um nível que eu não me relaciono, que eu não me aproximo, que eu não me identifico, mas que existe, e que talvez seja o nível de imersão que a meninada hoje em dia, que joga videogame traduzido para português, curte, que é a proximidade da vida dela, daquilo que ela ouve a mãe dela falar, daquilo que ela ouve os amigos dela falar. Então, por que eu devo desassociar o idioma que eu ouço ao meu redor com o idioma que eu ouço num dos meus passatempos favoritos, que é jogar videogame ou que é assistir um filme, por exemplo, né? Sim. Então, nisso eu digo, a imersão existe, na verdade, pros dois lados. Existe pra mim, que gosta do original, existe pro Joãozinho e pra Mariazinha, que joga o jogo em português. São tipos de inserções diferentes. Então assim, imersões, na verdade. Eu só fico preocupado com uma coisa, e eu acho que esse é o consenso inicial, é bacana fechar nisso. Eu só fico preocupado com uma coisa, com talvez a gente estiver caminhando, talvez está caminhando aí para um futuro onde a opção do full português, do 100% português, acabe suplantando aí a opção do inglês. Eu já me deparei, por exemplo, no cinema com filmes de um conteúdo um pouco mais infantil, mas nem tão infantil assim, tipo o filme do Bob Esponja, por exemplo, que muita gente acha que o Bob Esponja é coisa de criança 100%, mas não é. O Bob Esponja é aquela coisa meio ambígua, né? Tem muita lição ali que... e tem muita piadinha ali que é pra adulto. E o filme do Bob Esponja no Brasil, por exemplo,
pelos sites que eu vi de cinema e pelas salas de cinema que eu pesquisei, que eu visitei e passei o filme, muitas vezes estavam preferindo o filme dublado ao filme legendado. E Bob Esponja não é uma animação, como é a da Pixar, que é live action, né? que é tradicionalmente dublado, aí tudo bem. Mas como é um filme infantil, porém live action mesmo, de pessoas e tudo, e com os personagens lá, eu fiquei meio preocupado. Caramba, será que não vai ter a opção de legendado? E assim, tinham 2 horários de 10 que eram oferecidos pro filme. Entendi. E eu fico meio preocupado. Será que no futuro a gente vai acabar tendo só filme dublado aqui no Brasil e, consequentemente, jogo dublado? Será que a gente pode, um dia, essa é a pergunta que eu faço pra você, será que um dia a gente pode ter um futuro onde todos os jogos que chegarem aqui no Brasil vão ser 100% dublados, sem a opção de legendado? Eu acredito que essa opção, isso vai ser um futuro, é uma real? possibilidade, mas isso vai ser restrito a grandes produtoras. Eu não imagino jogos indies fazendo isso. isso. Então assim, Warner, EA, Naughty Dog, Ubisoft, essa galera, eu acho que sim. Eu ainda digo mais, eu não duvido que a Ubisoft venda uma DLC com a língua do seu país, que ela já fez isso uma vez. Já? Com qual Teve jogo? uma versão, uma versão curta antes do Black Flag do Assassin's Creed, que você puxava por um preço proporcional a dublagem do jogo para português. É porque a Ubisoft é característica em querer ganhar dinheiro em qualquer coisa. E aí a pergunta, interessante isso, olha só, porque assim, veio um questionamento meu agora, interessante, tive agora esse insight. Um dos problemas gigantes que a gente tem hoje com dublagem de conteúdo aqui no Brasil é a qualidade. Sim. Claro, a gente tem monstros da dublagem aqui no Brasil, por exemplo, como é o caso do Guilherme Briggs ou Gilberto Baroli, que é o célebre saga de gêmeos aí dos Cavaleiros do Zodíaco e tal, e outros. Mas todos do Cavaleiros do Zodíaco. a grande maioria deles. Mas eu acho que o Guilherme Briggs não fez Cavaleiros, eu acho. Não, fez não. Não sei. Enfim, Guilherme, se você estiver ouvindo aí, cara, dá o recado, certo? Mas algo que me preocupa muito é que muitas vezes para vender o produto, as marcas trazem pessoas que não têm experiência qualquer com dublagem para colocar o nome delas na capa do jogo, do filme. Pra vender. Que é o caso lá da Sabrina Sato, é o caso, por Peach. exemplo, do filme daquela princesinha da Disney, como é o nome dela? Da Rapunzel, o Tangled, que eu não sei agora o nome em português. Nem sei do quem filme. fez a dublagem. Foi o Luciano Huck, do Príncipe Encantado. Ok. Nossa senhora, pois é, o Luciano Huck, dublador. E ultimamente agora o menino, Roger do O Traje a Rigor, né? O que é nitidamente um movimento comercial, né? Que são pessoas que não têm, assim, eles têm interesse em dublar, não sei, eles têm interesse em ganhar dinheiro antes de qualquer coisa. Não, e olha, dublagem é uma arte, viu? Exato, então me preocupa isso também, sabe? Tipo, caramba, será que a gente não tá, por exemplo, aproximando demais a dublagem, que era uma necessidade talvez, o que era uma opção interessante, e a gente tá comercializando essa dublagem e tornando essa dublagem uma proposta de valor que no fim das contas acaba indo para além da proposta original, que é pegar o conteúdo que é estrangeiro e traduzir para a língua natal. Porque o que o Roger faz e o que a Peach faz, desculpa, não é dublagem. Não é dublagem, não é traduzir, é pegar a personalidade deles e aplicar no personagem. Exato. E não tem nada a ver com isso, porque a Peach tá longe da Cassie Cage o máximo que você possa pensar. E o Roger não é nenhum policial justo de Battlefield, entendeu? Então assim, não, eu concordo com você, isso. eu concordo com você, realmente. Tá virando uma manobra comercial, de fato. O que é uma pena, e eu acho que, inclusive, isso deve ser muito percebido pelos profissionais de dublagem. Assim, eles devem ter esse sentimento. Deve assim. sofrer pra caramba com isso, né? Porque você tem monstros aqui que acabam ficando de lado em função da Peach. Nada contra a Peach, quem não tem teto de vidro, eu adoro e tal. Tá? Mas, não, enfim. de fato, nada contra a Peach. Inclusive, ela deu declarações falando que, eu fui instruída, que eu segui um script, um roteiro, uma coisa, mas... isso aí eu atribuo 100% da culpa ao Warner. Você dublaria games? Não. Você dublaria filmes? Gostaria, mas eu não tenho essa... Que personagem você gostaria de dublar, Bruno? Cara, eu dublaria... Pô, boa pergunta, cara. Eu dublaria o Bárbaro do Diablo 3. Ah, pode crer. Sabe com quem eu acho que tu daria certo tranquilamente, dublando? Medo. o Kratos, ou Kratos, do God of War. Legal. Falando em dublagem, só um parênteses. Fala assim bem com raiva. Athena! Não. Falando de dublagem, cara, as dublagens da Blizzard
são muito boas, né? São muito boas. São muito boas, é verdade. A Blizzard, E não tem nenhum famosinho ali. Cara, a dublagem do Hearthstone é sensacional. É muito boa. Nossa, é muito boa. Muito boa. Ouvintes, se vocês ainda não tiverem baixado o Hearthstone, que é o joguinho de carta da Blizzard, baixem, ele é gratuito, se eu não me engano. É free to play, né? Em todas as plataformas possíveis. Baixem, que não seja pra jogar, porque você não gosta de carta, baixa só pra ver a dublagem. É muito bem feita. Mas em todo caso, puxe perto das férias, né? Por quê? Porque da última vez que a gente puxou, a gente passou umas 2 semanas... A vida social ficou de lado, né? É verdade, tem isso também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do primeiro episódio do Bacon Talk, que é um dos podcasts que o Bacon Tástico vai trazer pra vocês toda semana na internet, tá? Se você curtiu, por favor, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, procura a gente, tá? A gente não é só podcast, na verdade, o Bacon Tástico mesmo, assim, a alma do negócio é o nosso canal do YouTube. É uma empresa espalhada em 17 países, 4 continentes. Uma multinacional, né, pra se dizer. A gente tá no YouTube, no youtube.com/BaconTástico.tv. A gente também tá no Instagram. A gente tem uma comunidade de mais de 5 mil pessoas no Instagram, com posts semanais e diários. É um negócio absurdo, super bem feito. Eu super recomendo o nosso Insta, porque ele é basicamente, cara, assim, um feed de notícias. Exatamente. Se você tem essa pegada de cultura nerd, tecnologia, game, cinema, e você quer, assim, na verdade, só se atualizar... Exatamente. Você aproveita ali uma plataforma que você curte fotos e você já tem as notícias ali do dia, da semana, é bem bacana. Instagram.com/BaconTástico, e a gente também tá no Twitter, no twitter.com/BaconTástico, ou então @BaconTástico, e também no @Resenhas Picantes, que é um dos nossos produtos, de certa forma, mais bem sucedidos atualmente, que Exato. também tá lá no YouTube, no canal do Bacon Tástico TV. Beleza, galera? Bom demais. É isso aí, pessoal. Até a semana que vem com mais um Bacon Talk. Tchau. Falou!